E aí pessoal, tudo bem? Aqui para falar da primeira partida do dia. A Tchequia empatou em 1-1 com a África do Sul. Ninguém esperava essa, ninguém falou isso no bolão, mas em resumo, um resultado muito ruim para ambas as equipes, né? Vale lembrar que tanto Tchequia quanto a África do Sul perderam na sua estreia, e agora com esse empate ficam um pouco mais distante da classificação, ainda mais considerando que o próximo jogo é contra as duas melhores equipes que demonstraram o melhor futebol no grupo até aqui, né? Ainda há a possibilidade, por exemplo, de um quádruplo empate nesse grupo. Se México e Coreia do Sul empatarem hoje, vão a 4 pontos. Essas duas com 1. Se ganharem seus jogos na última rodada, todo mundo fica com 4 pontos. E aí o critério de desempate deve ser o saldo de gol, provavelmente. Mas vamos lá. O jogo em si foi bem assim... Não foi o melhor jogo do mundo, mas ele teve uma característica clara desde o primeiro minuto. A Tchequia, utilizando-se da sua grande força, que é a bola parada, optando muito por ainda utilizando do latereio, assim saiu um gol, né? Os dois gols da Tchequia até aqui na competição saíram assim. O Kufal, ele lança a bola, dessa vez não para a área, mas para o Halocek, que recebe ela próximo à linha de fundo, né? Esse, por sua vez, cruza a bola para a área para o Solka, e o Solka é que dá assistência para o Sadilek marcar o gol da partida. Logo aos 5 minutos de jogo, foi bem no comecinho, e esse foi muito importante para definir o jogo, porque a partir daí a Tchequia ficou muito confortável em utilizar do seu estilo mais comum, que é ficar postado lá atrás e aproveitar contra-ataques, né? Tentar ganhar os duelos no meio campo, com os jogadores de forte que tinha, apesar de que, por exemplo, hoje o Kubek barrou o Souček, que é um jogador importante para esse meio campo, que teria justamente uma qualidade a mais para puxar contra-ataque. Mas a Tchequia apostou a partir daí muito nisso, e principalmente no segundo tempo, né? O segundo tempo da Tchequia praticamente foi uma abdicação, né? Abdicou de jogar nesse jogo, né? E a África do Sul surpreendeu, tá? Em nível das seleções africanas, talvez fosse uma das que mais tinha dúvida pós primeira rodada, já que fez uma partida muito ruim, mas o Hugo Broos fez algumas mudanças no time, né? Eu anotei aqui que, além das mudanças forçadas que teve que tirar por conta das expulsões, da expulsão do Sithole, o Broos trouxe o Mbata, trouxe o Maseko e trouxe o Apolis para jogarem de titulares, 3 jogadores que têm como maior característica carregarem a bola, né? Usar a bola no pé, e não são aqueles caras mais parados, mais trombadores, como, por exemplo, o Lyle Foster, que não jogou e nem entrou no segundo tempo. Ele que, na teoria, é o jogador com mais experiência, o mais provado desse elenco. Mas isso deu resultado, porque o time da África do Sul não fez um jogo ruim, principalmente com a boa atuação do Mokoena, né? O Mokoena, apesar do cartão amarelo, isso é péssimo para a África do Sul, porque foi o segundo cartão amarelo do Mokoena. Ele já tinha tomado um contra o México. Inclusive, foi uma característica que se mantém nesse time sul-africano, compensa a falta de qualidade com muitas faltas, muito faltoso. Mas ainda assim, mesmo com essa falta, o Mokoena foi o cara que distribuiu o jogo, encontrou esses jogadores. No jogo anterior dava pena, porque ele até tentava, lançava a bola à frente, e tava o Foster e o Reiners para praticamente brigar sozinho lá na frente, e eles perdiam a bola quase que imediatamente. Dessa vez não, o Maseko fez um ótimo jogo pela ponta direita, recebendo bola, indo para a linha de fundo, tentando cruzar, ou então cruzamentos assim, cruzamentos de fato, bola alta, foi muito pouco da África do Sul, porque a diferença de altura é muito grande entre as duas seleções. A Tchequia, eu já falei, é uma das seleções mais altas da Copa, a África do Sul é uma das mais baixas. Ficava até engraçado ver bolas paradas, escanteio, que a diferença entre os jogadores era bastante significativa, né? Mas então essa mudança do Hugo Broos melhorou a seleção sul-africana, que foi, a partir do gol, criando uma boa quantidade de chances, né? No primeiro tempo a Tchequia até teve um pouco mais de chances, mas a partir da pausa para hidratação o jogo virou. A seleção sul-africana consegue, com esses jogadores, né? O Apolis também, um cara que arrisca um pouco mais, né? Chutou de fora da área em algumas oportunidades. A África do Sul melhorou, e no segundo tempo aí foi sim
A Tchequia com a bunda colada na parede e a África do Sul insistindo, apesar de que a Tchequia ainda teve algumas poucas chances de contra-ataque. Assim sai o gol, quando uma mão na bola, né, um lance que o Mofokeng conduz, inclusive o Mofokeng, jogador jovem, muito promissor, já camisa 10 dessa seleção sul-africana, até um cara que tem uma discussão se deve jogar ou não, porque ele é um cara de pouca experiência. Não sei se você já ouviu essa discussão em alguma seleção. Um cara que é muito bom, que é decisivo, mas é muito novo e o treinador não gosta de colocar. Não sei se eu já ouvi isso antes. Mas o Mofokeng justamente quem consegue esse pênalti após uma mão na bola, se eu não me engano, do Ranat. E aí o Mokoena consolida o seu ótimo jogo com a conversão desse pênalti. Ponto importante para a África do Sul, que volta a fazer um gol na Copa do Mundo desde 2010. Mais um ponto ruim, pensando no panorama geral do grupo. Agora ambas as seleções precisam urgentemente de uma vitória no último jogo, senão vai ficar muito difícil passar com um ponto. É isso aí, pessoal. Até a próxima.